Os liberais fizeram um casamento misto entre fé cristã e o ceticismo, e gerou uma aberração, uma besta teológica, palavras minhas, né? O cristianismo simplesmente foi abandonado nesse meio acadêmico. Os liberais, eles fazem o contrário do que James Orr coloca. Eles unem a fé cristã com o ceticismo, da época, e aí cria essa besta teológica, que eu coloquei aqui, é, que é admirada por todos, né? Lógico que eu estou só usando uma figura de linguagem de Apocalipse, mas essa ideia de que ela é admirada e vista como algo erudito, bonito e tal. E aí, com o tempo, o que aconteceu? O cristianismo foi abandonado no meio acadêmico, nas universidades, onde a teologia era a rainha das disciplinas, ela nem pode ser mencionada, porque é religião. E aí entra nesse outro ponto. Ah, aqui eu vou colocar e vai entrar no ponto que eu quero. É aí a influência de Kant na teologia liberal, que eu já coloquei um pouco, que é do mundo fenomenal, o mundo dos homens, e o mundo noumenal, o mundo de Deus. E já falei para vocês, né, o Hit defendeu o cristianismo poderia ser uma cosmovisão apenas no campo da subjetividade, isso é um liberal. Então, o cristianismo só pode ser no, no sua experiência, sentimento, e as demais cosmovisões estariam no campo da prática e da ciência. Veja, então agora é o que a Nancy Pearson a gente vai chegar nela, né, vai ser a última aí da exposição. A Nancy Pearson vai mostrar que é os dois andares. O andar de cima é o subjetivo, é a fé, é a religiosidade. Isso você guarda, essa visão do mundo pós-moderno. Isso você é, deve ter no seu particular. Isso aí, você, no seu quarto, na sua casa, tal. Mas no andar de baixo é a ciência, a filosofia. Então, isso sim tem que ser exposto para o mundo, tem que ser praticado. Então, por isso que você vê na Europa, principalmente, né, o camarada lá em Londres foi preso porque estava pregando em praça pública. Então, não pode. Aí uma guarda lá, uma policial, provavelmente ateísta, feminista e todas essas coisaradas, o prendeu. E, lógico, e ele não estava fazendo, nem era como aqueles que ficam babando na Praça da Sé. Era alguém que estava falando bem lá e tal, mesmo que fosse. É um direito dele, como de qualquer. É a liberdade, né? Ouve quem quiser. Mas é o cristianismo que trouxe a liberdade nas democracias. É o contrário das outras cosmovisões, seja socialista, seja feminista, seja islâmica. Todas essas cosmovisões, elas são totalitárias e elas não deixam liberdade de oposição de pensamento. O cristianismo sempre se pôs em dar liberdade de pensamento para qualquer pessoa, mesmo que pense o oposto da fé cristã. Então, essa ideia de separação de andares, isso tem sido praticado cada vez mais no nosso tempo. As cosmovisões religiosas ou cristãs, só um detalhe antes ali, né, dos dois andares, envolvendo com esse outro ponto aí. Por isso que na escola, na universidade, não pode ter nada de religião, praticamente, né? Hoje no Brasil você encontra espaços ainda, mas cada vez mais estão sendo fechados. E aí chega um outro ponto de prática estratégica aí da aplicação da cosmovisão reformada, que é o que eu tenho pensado muito sobre isso. A nossa influência na escola e na universidade não é com o ensino religioso, ao meu ver. Pouquíssimos frutos em proporção aí à quantidade de tempo que o ensino religioso tem nas escolas, trouxe de fato frutos. Eu estou dizendo assim, em termos práticos, não é algo assim com grandes efeitos. E eu não estou, volto a dizer, desprezando o trabalho em si. Mas eu diria que o trabalho mais eficiente seria infiltração no sistema educacional. Fazer o que a esquerda fez ao longo das décadas.
passadas, se infiltrar no corpo docente, se infiltrar em todas as áreas da educação. E quando se fala em infiltrar, é infiltrar mesmo. Não é já declarando o que quer, mas é ir fazendo nos bastidores, né? Devagarzinho. E, por exemplo, Paulo Freire, aquele sistema que é uma mentira, que ele alfabetizou lá pessoas comuns lá em 48 horas, sei lá quanto foi, não lembro mais do tempo, foi bem pequeno lá em Pernambuco, né? E a mídia na época tornou ele esse grande educador, né? O patrono da educação brasileira, né? Que o que que ele fazia? Ele pegava lá a palavra trabalho, acho que eu já mencionei isso, né? Trabalho. Aí ele começava a falar do trabalho para aqueles homens simples, mulheres, e diziam que eles eram oprimidos pelos seus chefes, patrões lá e tal, e começava a falar do socialismo, mas com outra linguagem, filtrado ali, ele usando uma situação para poder fazer o ponto de contato. Então a estratégia em si é muito inteligente. Né? O conteúdo é podre, mas a estratégia é muito boa. Então, imagine o quanto que poderia professor em sala de aula fazer isso de forma inteligente na sala, sem se expor já para criar hostilidade, mas ir questionando. Só o simples fato de um professor de história, de geografia, ou filosofia, levantar perguntas sobre evolucionismo, só perguntas, já criaria uma indagação na mente dos alunos, não criaria? Sem ele dar resposta. Fala assim, mas será que. Já pensou que o mundo veio a existir mesmo a partir de uma explosão, por acaso? Uma É, explosão poderia formar o complexo de vida que temos hoje? Só de fazer perguntas sem dar respostas, isso já criaria dúvidas na mente dos alunos. E eles iam ficar. Mas ele não ia se comprometer diretamente, porque ninguém poderia dizer que ele estaria ensinando algo religioso nas aulas, mas ele estava só levantando perguntas lógicas sobre aquilo. Então, veja, é um exemplo bem simples. E o evolucionismo criou uma cosmovisão oposta ao cristianismo, que depois com Abraham Kuyper eu vou mostrar que ele fala bastante sobre isso. Hitler era um camarada feio, né, sem expressão física nenhuma, um baixinho, bigodinho, uma voz horrível, e que com as suas ideias, sem dar um tiro, ele conseguiu implantar o nazismo e quase dominar o mundo. Então é um exemplo de que as ideias têm esse poder mesmo, mesmo que ele não tenha dado um tiro, mas outros deram por ele. Hipnotizou toda uma nação e outras, e até hoje, né, tem seguidores como o atual presidente. Ah, outra coisa que o atual presidente declarou, né, no passado que era fã dele, e atualmente tem dado declarações muito parecidas. O, o Gramsci produziu suas ideias na prisão, né? Foi Mussolini lá que prendeu, né? Não porque aí vem a ideia de fascismo, né? Porque o fascismo perseguiu alguns comunistas, mas na verdade era guerra entre socialistas de vertentes diferentes. O fascismo é o socialismo, como também o nazismo é um socialismo diferente do socialismo soviético. Então, sim. E a ideia do Gramsci é justamente de destruir a base que é a família cristã, a estrutura que é, destruir o cristianismo, destruir todo tipo de estrutura que, que, e o capitalismo, os sindicatos que eram contra que não eram socialistas e criar os que sejam socialistas e assim por diante, e entrar na escola, na universidade, como de fato ocorreu. Então, para Gramsci, a ideia de dominação é pela cultura. E o que nós vivemos no Brasil ao longo desse tempo foi isso. Quando o regime militar dominou o Brasil e cometeu muitos erros, não foram só acertos, mas foi necessário diante do contexto da época, mas muitos generais se mostraram mais ambiciosos, né, com o poder do que interesse pela nação.
Um dos grandes erros do regime militar foi não ter investido na cultura, não ter investido nos intelectuais de direito que tinha e que deveriam poder. Imagina se eles tivessem, é porque o regime militar é tecnocrata, acho que é isso a expressão, mais dada a questão técnica, né? Colocar especialista em cada área, coisa, é o positivismo inglês. Então é uma coisa bem científica, pá, 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 pá. E eles não trabalharam a questão da cultura. E aí eles, ao contrário, até quando criticados por alguns intelectuais da direita, eles reprimiam de certo modo, assim, e eram contra. E isso foi afastando os intelectuais e não produziu outros. E se eles tivessem investido nos intelectuais, na cultura, na arte, não que eles estariam hoje no poder, que não seria o ideal, mas nós teríamos uma outra realidade, sem dúvida alguma. E aí, enquanto eles estavam desprezando essa influência cultural e na arte e tudo, os da esquerda estavam infiltrados e ganhando o coração dos jovens, Caetano Veloso, Gilberto Gil, né, com os festivais e tal, musicais, e esse pessoal da esquerda estava só ganhando os jovens e colocando eles contra o regime militar. E aí chegou um ponto de evolução que eles não conseguiram mais dominar. E aí aqueles que foram expulsos do país, eles voltam, como Fernando Henrique Cardoso, Paulo Freire, eles voltam para o Brasil e assumem as universidades. E aí acabou, aí já era questão de tempo. Então, a própria formação da Constituição do Brasil, ela teve grande influência da esquerda e ela foi produzida para essa dominação que nós temos hoje. Então, isso não é de agora, isso já vem há muito tempo sendo plantado por eles. E isso é por falta de uma cosmovisão mais correta, adequada. E o cristianismo tem culpa disso, porque os líderes da época não perceberam estas coisas e não trabalharam isso. E o jovem, quando ele entra na universidade, o Olavo de Carvalho fala isso, e eu acho que ele está plenamente certo nessa questão. O Olavo de Carvalho, apesar dos palavrões que ele falava, ele foi um grande filósofo brasileiro, né? Tem muita coisa retirando as palavras ruins que ele fala, muito conhecimento, né? Um camarada que era uma herança filosófica absurda. E o Olavo de Carvalho falava que o jovem de 14, 15, esse adolescente para jovem, quando ele vai para a universidade, ele se sujeita a todo tipo de absurdo, de humilhação. E um dos primeiros é quando ele vai entrar na universidade, permite lá ser pintado, colocado com roupas terríveis no semáforo para pegar dinheiro para os outros. É o bicho, né? Que acho que fala assim, né? E aí ele se submete a tudo isso e mais coisas para ser aprovado pelos demais. Mas ele se revolta contra os pais, diante de qualquer ordem que é dada a eles. E uma das razões é que ele, na verdade, sabe que os pais nunca vão rejeitá-los de verdade, ainda que eles façam essas coisas. Mas eles não aceitam a ideia de ser rejeitado pelo grupo. Então, eles se submetem a todo tipo de humilhação para ser aceito pelo grupo. E aí, na verdade, se eles se posicionassem contra o grupo, aí palavras minhas, como Daniel fez na Babilônia, eles seriam isolados por um tempo pelos outros, mas depois se tornariam referência para os demais. Então, e aí, por causa dessa ideia de querer ser aprovado pelos outros adolescentes e jovens, se tornam massa de manobra, facilmente manipulada pelos professores. Então, os universitários é um gado, na verdade, eles afirmam, eles que são gado, é ali governado pelas ideologias dos professores, que são vistos como sendo aqueles que têm maior entendimento e tal. E por quê? Uma das razões, e aí a gente falou um pouco disso, porque a Nancy Pierce, eu citei a Nancy Pierce na última aula, é que a igreja, no seu currículo de escola dominical, não trabalha essas cosmovisões que querem manipular como gado.
Aí a gente não trabalha as crianças enquanto elas estão abertas para nos ouvir, né? Porque depois que vira adolescente não quer mais ouvir, mas enquanto são crianças, elas querem nos ouvir, elas estão prontas a ouvir, e a gente pode criar uma certa influência sobre elas e trazer na linguagem delas essas questões todas que elas vão tratar. E quando elas tiverem, e os pais serem orientados também a falar sobre isso e ver, e quando elas estiverem na universidade, como Daniel, né? Foi bem preparado para a Babilônia pelos pais dele, né, e os seus amigos. Então, eles não se prostraram porque foram bem educados, foram bem instruídos pelos seus pais. Eles não vão se sentir, vão ser surpreendidos com aquilo. Por quê? Porque já foram ensinados antes sobre isso. E aí eles não vão ficar assim, nossa, como o meu professor é inteligente, como ele sabe e tal. Ele vai já compreender que aquilo é sofisma, que aquilo, na verdade, não é, não é nada de conhecimento como eles alegam ter. Então, essa é a falha. Falha na criação, falha na igreja. E a gente tem que contrapor isso com confrontar princípios contra princípios, como disse depois Abraham Kuyper.